As pessoas elas querem se sentir vistas, serem ouvidas e se sentirem respeitadas. Já parou pra pensar nisso? E já parou pra pensar que tudo isso tem a ver com soft skills? Pois é, eu tenho certeza que esse nome não é novidade pra você. Mas a gente trouxe uma especialista aqui para falar sobre esse tema e contar como que a gente relaciona isso com as necessidades atuais do desenvolvimento de carreira e também dos nossos desenvolvimentos pessoais, interpessoais, enfim. A Lucedile Antunes, ela trouxe aqui mais de 100 skills que a gente pode aprender a desenvolver, enfim, a trazer aí na nossa trajetória profissional e pessoal. Ela organizou 5 livros sobre soft skills, inclusive livros direcionados a crianças, adolescentes. Como que a gente desenvolve essas habilidades aí de fato na prática? Essa palavra soft skills, né? Se você for traduzir ao pé da letra, ela vem muito desse lugar de ser leve. Que soft não é a gente lembra um algodão, né? Então é isso, é ser leve, é entregar melhores resultados, mas com essa leveza. E o que é essa leveza? São as diversas soft skills que a gente aborda, né? De você ser esse líder mais humano, de você trazer essas coisas de base, que não precisa fazer em nenhum curso, você não aprende em nenhum curso. É você ser mais humano, é você escutar mais, é você se interessar, ter esse espírito de servir, ter compaixão. Nossa, até perdão eu abordo aí nos livros, né? E é claro que a gente está gravando esse episódio aqui no auditório do Centro Universitário Unimax. Aqui você já sabe que o seu futuro acontece na prática, então clica no link da descrição para acessar o portfólio de cursos e conhecer mais sobre eles. Quer saber por onde começar? Quer saber como que a gente pode organizar essas soft skills e pensar num plano de ação? Quer saber como que a sua empresa pode usar isso de forma mais estratégica e também desenvolver pessoas nesse sentido? Pois é, fica no papo então para conhecer a Lu e aprender mais sobre soft skills. Lucedile Antunes, seja muito bem-vinda ao Quinto Dia Útil. Obrigada pelo convite. Emerson, Fernanda, muito obrigada. Essa manhã fria, né? Nossa, aqui dentro tá quentinho, né? Aqui lá tá fora gostoso, tava... aqui a gente tá no doido. privilégio. Lá fora tava... E pra gente, né, esse negócio de temperatura é muito curioso, né? Porque acho que tá 16 graus, né? Recentemente a gente tava nos Estados Unidos e, tipo, tava uns 16, 18 graus, assim, e esses caras sem camisa, tomando sol, assim, você fala... Cara, é muito diferente mesmo, né? Pra gente, a gente estaria... temperatura relativa também até no YouTube também, né? Porque daqui a um tempo a gente vai assistir, vai estar um calorzaço, vai olhar e falar, nossa, tira essa blusa, cara. Aí. Mas o tema vai continuar atual. Com Vocês certeza. podem assistir no inverno, no verão. Que bom sempre, né? Isso. Que o tema vai estar atual. Exatamente. Pra vida, esse negócio é pra vida, né? Mas você estava dizendo da tua filha que ela vai pegar um voo agora para Portugal, é isso? Isso. E ela pagou a passagem, 16 anos? 16 Como é o nome dela? Júlia Antunes. Júlia Antunes. Conte como foi esse negócio, o que ela faz para... Ela é bem empreendedora, assim, sabe? Eu converso muito sobre as soft skills com ela, né? Mas eu sinto que ela é muito empreendedora e ela é muito determinada. Então, ela faz, assim, nos tempos livres dela, ela faz amigurumi para vender, que são aqueles bonequinhos de crochê. Fazia brigadeiro, que agora ela não tá tendo mais tempo. E aí foi juntando dinheiro. Aí ela falou, mãe, eu quero visitar minha amiga lá, uma amiga que estudava com ela aqui em São Paulo, que mudou para lá. E aí ela vai, a primeira vez, ela vai sozinha. Então, tô super feliz. Não, eu tô super feliz, assim, que ela é bem desenrolada, assim, sabe? Então, eu tô super confiante que vai ser super bom para ela, para a maturidade dela. Ela vai ficar 8 dias lá. Que legal. E aí... Você sabe que um negócio, você tá falando sobre isso, né? Você trabalhou, a gente vai falar desse livro, como que você construiu, mas boa parte dessas soft skills a gente consegue muito com prática, né? E nada substitui. Cara, eu tenho a literatura que me apoia, que me dá direção, mas de fato eu observo muito as pessoas, como elas lidam, né? A gente estava dizendo, a gente vê muita gente hoje no mercado que não consegue se desenvolver tão bem assim, mas... Será que o nosso modelo de educação, por exemplo, de terceirizar essa etapa e falar assim, o melhor colégio da minha região vai suprir essa condição? Não necessariamente, né? Porque está muito no campo da observação, é do silêncio, né? Não tem palavra que Sim, e é assim, porque, na verdade, vamos dizer, um bom colégio, ele vai preparar o seu filho para as hard skills, para o conteúdo, ele vai dar conteúdo para o seu filho estar preparado para entrar numa boa universidade, só que o tema que a gente vai conversar hoje é muito sobre isso, né? No fundo, o que vai fazer você ser um profissional de sucesso, um ser humano que se relaciona bem e tudo mais, constrói relações, são as soft skills, que são as nossas habilidades
humanas e comportamentais, né? E desculpa. Sim. É que eu acho que quando a gente se expõe também a situações diferentes fora do nosso contexto, a gente desenvolve também as soft skills de uma maneira não óbvia, e isso para o nosso cérebro é muito bom, né? Porque é uma forma de você meio que pegar ele na surpresa, né? Então, assim, você não tá num roteiro muito esquematizado, assim, de coisas que a gente tem a rotina, a gente já sabe como a escola funciona, como um dia a dia do trabalho funciona. Então, o nosso cérebro, ele fica meio viciado em algumas habilidades que a gente tem que desenvolver tecnicamente, né? Sim. E quando a gente se expõe a situações fora do contexto, faz com que a gente viva coisas diferentes, e nessa diferença a gente encontre uma maneira de ensinar o nosso cérebro a lidar com isso, né? Sim. Inclusive, isso que você está falando tem muito a ver com a soft skill de adaptabilidade. Inclusive, a adaptabilidade foi uma das soft skills mais buscadas desde a pandemia até hoje. Nos tempos atuais, uma das soft skills mais buscadas pelas empresas nos profissionais. Adaptabilidade, porque o mundo está muito em transformação, né? Então... E eu fico pensando até no próprio modelo de trabalho, né? Que hoje a gente tem muitas empresas voltando para o presencial, né? Mas ainda num modelo, nem que seja híbrido, a gente está se fechando cada vez mais a uma agenda que é uma reunião no Teams, é um negócio marcado, com começo e fim, e eu tenho uma agenda mais estruturada. Não é aquela coisa de sem querer você passou no corredor, cruzou com o diretor da sua área, e aí você precisa ter alguma habilidade para puxar, ter um relacionamento com ele. Ele precisa te ver, ele precisa te perceber, ele precisa... Hoje em dia, qual a chance de, às vezes, nas suas tarefas, você ter um horário com o diretor da sua área? É verdade, né? Você está colocando uma coisa bem interessante. Isso acabou se perdendo um pouco, né? Porque quando a gente estava lá no 100% presencial, você tinha que desenvolver naquela... como é que eu vou abordar ele aqui agora? Porque eu preciso falar para ele, eu preciso negociar uma coisa, eu preciso... Agora não, é tudo agendado, né? É reunião no Zoom, então... Então, assim, desenvolve-se em umas e deixa-se de muscular outras, porque, ao mesmo tempo... Então, vamos pensar que a soft skill de planejamento de organização ficou mais forte. É verdade. Né? É verdade. Adaptabilidade, a flexibilidade. Então, assim, desenvolve-se umas, outras menos, mas a gente vai falar um pouquinho, né, de como que as soft skills são desenvolvidas. E sim, então é possível desenvolver todas, né? Essa história que a pessoa fala assim, não, porque é minha personalidade. Só assim, desde pequena. Não, isso não é Síndrome verdade. de Gabriela. Que não são todas as Gabrielas, que fique bem claro que tem. Não, porque, na verdade, as pessoas, elas não sabem disso, né? Mas eu vou confessar uma coisa bem interessante. A gente acaba honrando muitos rótulos que a gente recebeu, principalmente na primeira infância. A gente replica toda a experiência que a gente viveu na primeira infância, né? Porque quando a gente chega aqui à Terra, a gente tem uma única necessidade de se sentir amado e pertencente. Então, em função dessa dinâmica desse núcleo familiar, essa criança desenvolve mecanismos de sobrevivência. Então, esses mecanismos de sobrevivência é como se fosse o cérebro dela fosse um computador em branco, instalam-se programas. E esses programas vão se tornando as crenças, né? Que depois ela replica na fase adulta. E agora eu estou aprofundando meus estudos. E o buraco é bem mais embaixo. Não é na primeira infância só. Na verdade, é já desde o momento da concepção, toda a gestação e o nascimento que geram processos, assim, registros morfológicos, registros celulares que a pessoa vai replicando. Você viu o documentário O Começo da Vida? Não cheguei Então, veja. Porque ele vai falar dos primeiros 1000 dias de vida de qualquer ser humano. E ele diz assim, cara, a plataforma da vida está nos primeiros 1000 dias. Que é isso que você está dizendo, cara. Antes, e aí você começa essa construção, é óbvio que tem uma influência muito grande. Você vai mudar? Tem coisa que você muda. Depois você tem psicanálise, tem tanta coisa que você faz. Deixa eu resgatar. Por que eu faço isso? Por que eu não respeito? Porque... Cara, tudo, mas os primeiros 1000 dias, as crianças falam muito? Não, elas só te observam. A criança te observa. Lembra? A gente começou falando disso. É impressionante. Então, assim, já que eu falei da Júlia, né, também vou para não ficar... Não privilegiar um e não falar do outro, né? Mas eu tenho o Rafael também, meu filho de 5 anos, e eu estava justamente conversando agora por mensagem com meu marido, né? Ele também tem vários registros aí da experiência de chegada dele, né? Porque ele nasceu um pouquinho prematuro e com 13 dias de vida ele operou do coração. Né? Eu conto, inclusive, um pouquinho dessa história aqui no volume 1, onde eu conto a minha história de reinvenção, né? E ele tem registros. Então, por exemplo, ele fala constantemente assim, vocês não vão me deixar, né? E ontem ele relatou
exatamente o que estava registrado na memória dele para o meu marido. Ele se emocionou, porque ele virou e falou assim, é porque quando vocês iam embora, eu ficava com o médico. Vocês não vão me deixar com o médico, né? Uau. Entendeu? Porque ele tem isso registrado. Por quê? Porque naquele momento que ele ficou na UTI, ele não teve a figura paterna ou materna ali 100% presente para ele criar essa referência. Então, ele via luzes, ele via barulhos, o clima, a energia do ambiente, que vários bebês com problemas. Então, tudo isso aí está registrado. Eu entendo perfeitamente os comportamentos dele, assim, né? Totalmente. Que legal ter esse discernimento, porque, veja, você vai ter a condição de mostrar para ele algumas das coisas que não pôde naquele momento e ele vai construindo, né? Não para. O lance dos 1000 dias é muito legal o documentário, já que você está nessa empreitada, você vai curtir, tem muita coisa, porque ele fala assim, não para, mas aqui existe uma grande possibilidade de você ter que investir mais energia para construir certas coisas, que é o começo do que a gente disse. Sabe, se eu vou almoçar ou vou jantar com a minha família, eu tenho 2 meninos, um de 9 anos, um de 2 anos. A prioridade nunca é, tipo, vamos num lugar que tenha playground para eles? Não, por quê? Porque eles têm que entender como que se senta na mesa e como que a gente fica. E eu sei que tem horas que eu gostaria de ter um momento mais tranquilo, aí o pequenininho fica lá, eu quero falar... Cara, mas faz parte dele entender que, calma, agora não é o momento de você falar. Segura aí, mamãe tá falando com o papai, é isso, aquilo. Então, esse tipo de socialização, cara, não é sobre... onde eles vão ter essa oportunidade? Em família. Tá vendo? E aí parece uma coisa boba, né? E porque a hoje em dia infância é a formação de tudo isso. Por exemplo, hoje eu consigo entender por que ele é tão agitado, né? Isso aí é registro que ele teve de experiência lá atrás, porque gerava-se uma sensação de hipervigilância, né? Nossa, a vida é perigosa, nossa, onde que eu tô aqui? Então, quando a gente compreende essas coisas e a gente, isso falando agora do mundo profissional, a gente consegue entender a origem das coisas, a gente trabalha e atravessa isso muito mais fácil, né? Conta pra gente aqui, posso explorar dos livros antes? Pode. O que você ia falar? Fala então primeiro. Não, eu só ia perguntar, mas eu ia voltar só pra no quem é ela. Ela é engenheira civil. Ah, tá, mas... Então, onde já se viu? Onde já se viu? Rimou, né? Rimou. Da onde que veio isso? Da onde que vieram as soft skills? Como que surge isso, né? Porque engenharia, né? Eu penso assim, engenharia pra mim é só hard skill. E é bem hard mesmo, né? É bem hard. Não veio de lá, não. Da onde que veio? De lá só trago a minha habilidade de ser simples, prática e objetiva. Não, mas eu sou super... Eu honro muito ter feito engenharia. Bom, vou contar um pouquinho da minha história, né? Então, eu iniciei minha jornada na engenharia, fiz engenharia civil, trabalhei em canteiros de obra. Depois, em 98, eu fui para a área de qualidade, implantar sistemas de gestão de qualidade. Sentei desse lado, ISO 9001, sentei desse lado da mesa, né? Os desafios que é você fazer um programa de qualidade, treinar as pessoas, né? Porque eu falo que treinar as pessoas é venda pura. Você é vendedor, porque você tem que vender ideias, né? Então foi super importante passar por essa experiência. E aí no ano 2000 eu tinha feito um bom trabalho nessas empresas que eu implantei, e aí uma certificadora me convidou para eu ser auditora. Então, eu atuei 13 anos como auditora externa. Eu era aquela pessoa que todo mundo tinha medo. Né? Chegou a auditora. Chegou a auditora, né? Então, eu que ia avaliar a gestão das empresas e tal. E aí, eu tive a feliz oportunidade de avaliar a gestão de mais de 1000 empresas. De todos os segmentos e portes, desde empresas com 3 pessoas até multinacionais gigantes. Fiz auditoria fora do Brasil também. Eu avaliava várias normas, né, também ambiental, segurança e saúde. E aí, nesses trabalhos de auditoria, eu via muita burocracia. E eu deixava várias oportunidades de melhoria como auditora, mas era o máximo que eu podia fazer, né, porque eu era auditora. Né? E o meu papel era avaliar a conformidade ali. Aí, quando eu chegava no escritório, o meu chefe puxava a minha orelha. Olha, então, você não pode deixar tanta oportunidade de melhoria, porque nós somos auditores. E o Inmetro não vê com bons olhos, né? Porque o Inmetro era o organismo que fiscalizava a certificadora. E eu super entendi a colocação dele, né? A gente tinha que estar ali, tinha um limite ali do meu chapéu, né? Então, naquele momento, eu falei, não é mais aqui o meu lugar, né? Eu honro muito ter trabalhado nesse lugar, porque eu
aprendi muito e tive essa oportunidade de ver a gestão de todo tipo de empresa, indústria americana, japonesa, alemã, brasileira. E aí eu pedi demissão e fundei a minha empresa de consultoria e coaching, né? Palestras, que eu já tenho há 17 anos. Então, é a idade da Júlia, que ela vai fazer 17. E eu tomei a decisão de fundar quando ela nasceu. Então, a maternidade traz muita força para a gente, né? E aí eu vou chegar na sua pergunta. Por quê? Como assim uma engenheira? Bom, então, nesses trabalhos de consultoria que eu faço, o meu papel é resolver dores, né? Porque eu peguei toda essa minha experiência, então eu entendo muito de dores das empresas, tanto do ponto de vista de gestão, então eu trabalho os processos para que a operação funcione mais redondo, para que uma área entregue redondo para outra, né? E trabalho toda essa parte de desenvolvimento humano, que eu percebi que eu já trazia isso comigo. Eu já cheguei à Terra com esse talento. Eu sempre chegava nas empresas e as pessoas se abriam muito. Eu era meio uma terapeuta, né? Desde o CEO se abre até o funcionário de fábrica. Eu tenho uma habilidade muito grande. Então, eu percebi que aquilo era nato meu, assim. Aí, óbvio, fui fazer formações e tudo, mas, no fundo, eu faço tudo de forma muito conectada com a minha essência, né? E por que eu criei a série de livros Soft Skills? Porque nesses trabalhos eu vejo diariamente muitas pessoas sendo demitidas por questões comportamentais, não técnicas. Né? Pessoas tecnicamente fantásticas, competentes, entregavam resultado, mas com problemas comportamentais e que afetava, né, todo o resultado disso daí. Uhum. E aí eu fui buscar um número. E aí o número é gritante. 91% das pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas por questões comportamentais. De todos os níveis hierárquicos. Essa é uma pesquisa mundial da Michael Page, né? Uhum. E aí eu falei, poxa, deixa eu ver se existem livros sobre o assunto. E assim, existem, obviamente, livros sobre soft skills, mas específicos. Então, liderança. Aí tem vários livros de liderança. Comunicação. Vários livros de comunicação. Mas um livro que abordasse em várias soft skills não existia. E aí uma engenheira resolveu fazer. E aí, obviamente, eu trago esse meu lado muito legal da engenharia. Então, eu estruturei o livro de uma forma muito simples, prática e objetiva. E por isso que eles se tornaram best-seller. Eu nem imaginei que fosse chegar nisso. Eu nem imaginei que eu iria construir 5 livros. Mas eu fui fazendo tudo seguindo o meu coração aqui. E você falou uma coisa interessante, porque assim, as pessoas são demitidas pelas soft skills, mas elas também optam por deixar os empregos. Eu acho que não tenho esse número, né? Não tenho essa pesquisa, mas eu acredito que elas também optem por deixar as empresas por soft skills também de liderança. Então, assim, sim, eu tenho esse demissão, número. Sim, você tem? Sim. 85% das pessoas, elas não deixam a empresa. Elas deixam o chefe. O chefe, isso. Entendeu? Às vezes o clima organizacional. O chefe. Eu falo, o que segura uma pessoa na empresa, em primeiro lugar, é a relação de confiança que ela criou com o líder. Em segundo lugar, é o clima, ali é o ambiente, as amizades. Em terceiro lugar, é o salário. Uhum. Então, sim, a ausência de soft skills também não só faz ela sair, mas ela também decide sair. Sim. Né? Isso é... O Hermer arrumou aqui. Ó, eu arrumei para mostrar aqui, ó, pra gente, que é o seguinte... Essa é a primeira versão, que aliás nós temos o original, tá vendo? E aí ele não tinha o selinho ainda de best-seller, então tá aqui a primeira versão, que é o Soft Skills, competências essenciais para os novos tempos. Aí depois vem a segunda, que é esse, o Soft Skills, que é habilidades do futuro para o profissional de agora. Segundo volume, né? Segundo volume. E o número de autores que tem, eles variam, né, de um para o outro, né? No volume 1 eu abordei 33 soft skills, que são, assim, soft skills de base, né? Depois, no volume 2, por que eu chamei de habilidades do futuro para o profissional do agora? Porque eu me espelhei nas soft skills elencadas pelo Fórum Econômico Mundial como as soft skills necessárias para o profissional do agora. Né? Então, por esse motivo que ele chama esse nome. E aí, ali são abordadas mais 29. No verso do livro, você tem todas as soft skills que são abordadas em cada volume. Então, em balãozinhos de fala. Isso. Olha então, aqui, ó. Isso é Continua legal porque cortando a pessoa, aqui. quando for comprar, né, ela consegue saber as soft skills que são abordadas. Tem um... Bom, deixa eu... Vou lembrar aqui do que eu ia... Olha, tem o Soft Skills Kids
Esse aqui não foi feito para criança, né? Esse aqui foi Não. feito para o adulto para falar assim, cara, trabalha isso aqui nos teus meninos. É isso? Isso, para pais e educadores, né? Então, esse livro eu construí também, todos eles de formato coautoria, né? Por que eu quis fazer em formato coautoria? Porque eu peguei o maior ouro de cada pessoa. Então, se dá para a gente entregar um ouro melhor para o planeta, para a sociedade, por que não fazer de forma coletiva, né? Essa questão de cooperação, coletividade, é algo Soft muito skill importante. também no desenvolvimento, né? Porque eu imagino que deve ter tido para você encontrar mim, essas pessoas, para você coordenar todo esse Nossa. trabalho, desenvolvimento de Eu soft desenvolvi skill. muitas soft skills com esse trabalho, porque eu tive que gerenciar egos, eu tive que gerenciar uma série de coisas, né? Teve Eu que fui cortar muito- alguém? Hã? Teve que cortar alguém que não entrou com o texto? Que você fala assim, no final, você fala pra edição, você fala, cara, o teu não vai entrar. Não, mas eu tive um caso de uma pessoa que realmente ela destoava, ela tinha outros interesses, ela queria se autopromover realmente, e eu Não tomei era o muito caminho. esse cuidado, então eu tive que imagino. tirar uma pessoa. Mas, assim, no geral, não. Todos que eu convidei, e aí eu criei um critério bem seletivo, então eu só trouxe pessoas de alto Fez nível. um ISO também pro... Eu fiz já com o meu, mas a ISO me ajudou muito. Então eu sou muito organizada e eu defini critérios, mas deixei eles livres para trazer a criatividade, a experiência deles. Então o Kids eu trouxe uma série de profissionais da área infantil. Então você tem Legal. psicólogos, pedagogos, neuropedagogos, psiquiatras. Cara, isso aqui dá um episódio pra cada livro, você sabe, né? A gente Dá um hoje... curso, né, pra cá. Mas, não, isso, eu digo, sendo interesseira, dizendo, do nosso lado, dá um episódio pra cada livro. Mas, óbvio, dá muita conversa. Esse do Kids também, você falou que até pra quem é meio Kids, né? Quem já é mais adulto, mas é meio Kids ainda, né? Com algumas atitudes. Na verdade, Também por que eu serve. crio o Soft Skills Kids? Porque você vê, eu fui com a intenção de fazer um livro. Uhum. A editora, quando me convidou, eu falei assim, nossa, mas fazer um livro, gente, mas eu não tenho essa competência. Eu assinei o contrato morrendo de medo. Falei, nossa, eu tenho 30 dias para fechar esse grupo de autores. Será que eu vou dar conta disso? E eu falei assim, eu quero selecionar. Eu fiz um contrato totalmente diferenciado, assim, para seguir, porque era o meu nome, né? E eu criei a estrutura e tal. E aí eu fiz o primeiro, foi um sucesso, lançamos em meio à pandemia, best-seller pela Veja. Aí lancei o segundo, best-seller pela Veja. Aí eu falei assim, qual vai ser o terceiro? Aí o bichinho me picou, né? Igual comer bis. Aí eu falei, qual vai ser o terceiro? Aí eu pensei assim, nossa, mas eu vejo tantas crianças nas organizações. Eu vejo crianças birrentas, eu vejo crianças que não dividem o brinquedo. Ou seja, profissionais, né, que no fundo estão replicando esse comportamento que a gente estava falando lá no início da nossa conversa. Então, por isso que eu criei o Kids. E olha a grossura que ele ficou. Pois é, cara, né? ele é o de todos, acho que ele é que tem Ele é o Ele é o mais maior, grosso, é. o... Então, realmente, a gente criou uma estrutura muito legal, né? Aí eu chamei uma profissional também da área infantil para me apoiar e ela me ajudou nessa coordenação. Pedagoga? Beatriz Montenegro, Legal. uma Tá querida aqui. também. Então, a gente construiu juntas o Kids e o Teens, né? O Teens tá E aqui, o Teens, ó. então, Conte é sobre para ele. Aí esse é para pais de adolescentes e adolescentes. Esse livro tem uma semana também na lista da Veja. Esse livro também tá incrível, porque eu mudei um pouco a estrutura dele, eu mantive o conceito de serem capítulos objetivos e práticos. Então, todos os capítulos a gente inicia falando da soft skill, isso em todos os livros, né? Depois, o autor traz experiências práticas, vivências práticas, né? Que as histórias conectam. E termina com dicas valiosas de como você pode evoluir naquela soft skill. Então, por isso que o livro acabou caindo, né, no desejo do consumidor, porque é um livro que você vai ter para a vida. Você pode ler ele na sequência que você quiser. Você pode dar ênfase. Hoje, para mim, é muito importante trabalhar empatia, então eu vou ler o capítulo de empatia. Você pode fazer roda de conversa com as pessoas. Sua filha teve que ler isso aqui antes da viagem, né? Ela, na verdade, faz parte desse livro. Tem um capítulo dela. Eu ia contar desse livro. Então Foi conte. bem. Então, você vai ver que tem um capítulo dos adolescentes e aí tem o capítulo dela, Julia Antunes. Eu fiquei impressionada com a escrita dela. Então, assim, o que eu fiz nesse livro Teens, né? Além de ter as soft skills, que são abordadas e tudo mais, eu criei um capítulo onde eu convidei 4 adolescentes de classes sociais diferentes, né, e de raças diferentes, para fazer uma carta aos pais.
Não. Né? Então, tem 4 adolescentes que fizeram uma carta aos pais, né? E depois a gente tem um outro capítulo que é uma carta aos adolescentes. Tem um último capítulo onde eu explico como desenvolver as soft skills na prática. Então, assim, e fora o capítulo de contexto, eu trouxe eu chamei uma empresa que chama Play, que tem várias pesquisas de mercado nessa área de adolescentes, e aí a gente trouxe várias informações sobre a adolescência no início. Então, esse livro já foi uma melhoria contínua dos outros, né? E no início, na introdução, eu trouxe uma médica antroposófica, que é a doutora Maristela Francener, que ela é uma referência no Brasil, e ela fala sobre o setênio da adolescência. Assim como no Kids ela fala sobre o setênio da infância. Então, esse livro está bem especial. Que legal. Olha a Júlia aqui, ó. Júlia está aqui, ó. Meu nome é Júlia Mendes Antunes, tenho 15 anos. Tinha 15 anos na época, já vai para os 17. Atualmente sou no primeiro ano do ensino médio. Que legal, que registro, hein? Que presente. De mãe para filha. De filha para mãe, né? Porque no fim das contas fica um. Mas eu convidei a Júlia, assim, não porque foi para privilegiar por ser minha filha, por eu ser autora da série, mas realmente porque ela traz, assim, uma consciência bastante elevada. Às vezes parece que ela é minha mãe. E ela realmente é uma jumper, né? Tem um trabalho que eu faço de mapeamento humano, que a gente fala que tem 4 tribos no planeta: os visionários, os executores, os conectores e os jumpers, que são os transformadores. E ela realmente é uma jumper. Ela traz uma consciência mais elevada, de uma dimensão diferente. Então, realmente, quando ela escreveu, eu fiquei, assim, em choque. Aí eu mandei para a Beatriz, né, que está comigo também na coordenação desse livro. Ela falou: nossa, Lu, que incrível, assim, né? A escrita da Júlia e tal. Então, ela contribuiu bastante. E cada capítulo desse que eu tô vendo tem a Ana Clara também depois. São 4 meninos, e eu acho, né? Eu convidei 4 adolescentes. Então, de classes sociais diferentes, de raças diferentes e de idades diferentes da adolescência. Então, para trazer óticas diferentes. Então, a Maria Clara tinha 13 anos, a Júlia com 15, depois teve... mais 2 adolescentes, o Bruno e a Vitória. E a Vitória. Ana Clara, né? O Bruno acho que tinha 18 anos, não me falha a memória, na época que foi escrito o livro. O livro foi lançado ano passado, né? Não é antigo. Ele foi lançado ano passado. E a Vitória, que seria... Porque a adolescência, ela vai, né? Dos 14 aos 21. Então, a gente pegou... adolescente 14, tem linhas que falam que começa com 13, então como não é uma coisa exata, eu peguei adolescentes dos 4 estágios, então você vai ver que eles trazem você vê que a abordagem é diferente, a visão deles é diferente, mas eles fizeram uma carta aos pais para tentar mostrar para os pais assim, o que eles precisam começar a olhar, o que eles precisam entender no adolescente, né? Porque quando os pais conseguem compreender isso, a comunicação fica harmônica. E a nossa relação é muito harmônica, minha com ela, né? Então... Você que tem filho adolescente aí agora e tá ouvindo, tá aqui, ó, Soft Skills Teens. O que esses meninos querem dizer, né? Porque você sabe que essa capacidade de ouvir é muito... É rara, mas muito necessária. Eu tô lendo o livro do O Palhaço e o Psicanalista. Já ouviu falar desse livro? Não. Muito muito bom. Ele vai tratar o quê? A escuta. O palhaço e o psicanalista, a grande habilidade que esses caras têm que desenvolver é a condição de escutar. E parece simples. Não, escutar, eu escuto. Não, a gente ouve as coisas. Mas escutar, de fato, é muito complexo. É você dedicar o tempo. Sabe enquanto você fala, a gente te olha no olho e fala assim, cara, fale. A gente quer te ouvir, a gente quer aprender. Sim. Escuta. Escuta é uma soft skill. Ela está abordada no volume 1. Ela é fundamental. Fundamental. Eu digo que tem 3 soft skills que são de base. São, assim, fundação. Todo mundo precisa trabalhar essas 3 que elas vão diferenciar você, que é a escuta, a presença e a empatia. Escuta, presença e empatia. Cara, tudo, tá vendo? Parece ser coisa simples. Você fala, é muito simples isso. Não é. Não. É muito complexo. E sabe por que isso? Por que eu falo dessas 3 soft skills? É o que eu mais abordo nas empresas, escuta, presença e empatia. Porque, na verdade... Todas as pessoas, agora é uma pílula de ouro que a gente vai entregar aqui. Todas as pessoas, elas têm uma única necessidade, seja elas no ambiente corporativo ou no seu ambiente pessoal. Elas querem se sentir vistas, ouvidas e respeitadas. Então, por isso, da escuta, presença e empatia são as habilidades necessárias para isso. Olha, Tô até anotando aqui, se você tá ouvindo aí também, para anotar. Aproveita esses segundos. Você sabe que tem uma coisa quando a gente estuda que é
Geralmente você lê e não escreve nada, né? Ou você lê em algo... Quando você escreve, você transpõe do cérebro para esse local e isso te exercita a entender mais, sabe? Por isso que você acaba de ler alguma coisa ou fazer, é bom que você pegue um papel e comece a escrever. E não é que você copiar as frases, né? É você copiar, você escrever o seu entendimento daquilo, né? Então, isso é um diferencial também, né? É uma soft skill também, porque com as pessoas certeza. pensam assim, eu vou anotar, igual na escola, né? Que às vezes o professor ditava e a gente copiava o que ele estava ditando, né? Na verdade, você precisa praticar a escrita exercitando o seu cérebro, tipo, o que eu entendi Tanto disso, é né? que acho que foi no volume, no roxinho, eu trouxe o Márcio Reif. O Márcio Reif, ele fez toda a ilustração do livro de forma voluntária, assim, eu quero até fazer uma homenagem para ele, agradecer. E ficaram incríveis. Ele tem uma sensibilidade, e aí ele trouxe o capítulo dele, eu chamei ele para escrever, e ele fala sobre pensamento criativo. Como você também criar essas ideias, e, né? Nossa, ele dá dicas muito legais. Pô, você tá abrindo uma série com a gente, porque assim, você tá vendo que a gente começa a puxar um monte de coisa e... Tanta coisa importante. Vamos passar pelo último, então, antes da gente continuar nesse negócio aqui. O último é bem especial também. E por que ele é especial? É Balanced Skills, é isso? Isso. E competências essenciais para buscar o equilíbrio integral alinhado ao seu momento de vida. Por quê? Cada um está no momento. Por que eu criei esse livro? Bom, primeiro, hoje a gente fala muito de saúde mental. Saúde mental é o tema do momento. De você buscar mais qualidade de vida. Essa geração Y e Z, uma das maiores provocações delas no mundo corporativo é sobre qualidade de vida. Então, ela busca uma carreira mais integral, né? Porque lá atrás, as gerações anteriores, né, da minha para trás, aprenderam que a carreira era linear. O que era uma carreira linear? Eu me formo, viro estagiário, trainee, vou subindo, cheguei a um cargo de diretor, me mato, não vi o meu filho crescer, destruí um casamento, muitas vezes, para daí chegar o grande dia, que é o dia da aposentadoria. E aí você já estava todo estrupiado e nem conseguia aproveitar essa tal dessa aposentadoria. Então, lá atrás, a carreira foi estruturada dessa forma, que vinha muito do pensamento da Revolução Industrial, que dizia, primeiro você faz sua obrigação, depois você desfruta. Hoje a gente está numa era digital, então a era digital preconiza fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então a carreira hoje está muito mais voltada para uma carreira mais integral. Eu fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu falei tudo isso porque eu tive essa visão de que, primeiro, esse livro ele vai atender muito a todos os públicos, mas principalmente essa provocação que essas gerações estão trazendo e que as outras gerações vão precisar se adaptar, porque as empresas estão muito doentes emocionalmente e a gente precisa buscar mais esse balanceamento. Então, por que chama-se Balance Skills? Porque em função do seu momento de vida, porque a gente vai passando por fases na nossa vida, né? Isso é explicado pela antroposofia e os setênios. Cada 7 anos a gente tem um convite à evolução. Então, tem fases em que você está mais introspectivo e aí você vai ler o bloco das Inner Skills, que é olhar mais para dentro de si, buscar mais autoconhecimento, mais reflexão. Se o seu momento é buscar mais felicidade, você vai buscar ler, desenvolver as habilidades do bloco de Happiness Skills. Se o seu momento é empoderamento, carreira, aí você vai buscar o bloco das Power Skills. Em cada bloco eu abordei aproximadamente 8 a 10 skills, né? E se o seu momento é desenvolver habilidades relacionais, você vai buscar desenvolver o bloco das Relational Skills. Esse, na verdade, eu acho que é fixo. Eterno, do começo ao fim, porque nós somos humanos e o tempo todo a gente tem que se relacionar. Então, nesse livro, na introdução, eu trouxe novamente a doutora Maristela, que também fez uma super contribuição, e ela falou de todos os setênios, do primeiro ao último. É interessante isso que você está falando, porque toda vez que eu penso em soft skills, são tantas coisas. Imagina, você tem 5 livros publicados falando sobre diferentes soft skills, e aí às vezes eu penso assim, preciso desenvolver minhas soft skills. Quais? Aí eu faço uma lista, viro páginas e páginas daquelas que eu tenho que desenvolver, quando eu vou conhecendo, e por onde eu começo, né? Porque é um trabalho de uma vida inteira, né? Um processo
assim, até pelo menos enquanto a gente estiver Sim. aqui nesse mundo, a gente vai estar desenvolvendo soft skills, né? Sim. Desde o primeiro dia até o último. E aí, assim, por onde eu começo? Então, acho que esse livro dá meio que um norte, né? Então, você entende esse momento de vida e aí você parte pelas aquelas que estão mais necessitadas ali. Então, eu entendo meu momento, parto para aquelas e aí eu vou nessa construção entendendo os momentos. Sim, o Balance né? Skills, ele dá muito esse acolhimento. Agora, assim, uma coisa que eu queria falar para o nosso ouvinte, assim, até para não assustar, né? Porque se for ver aí, eu abordei aí muitas soft skills aí, provavelmente mais de 70. Eu nunca fiz a conta. Mas deixa eu ver, 10, com certeza deu aí quase 100 soft skills, isso falando do volume 1, 2 e o Balance, né? Porque o Kids e o Teens aí são direcionados para outro público. Mas o que eu queria dizer para o nosso ouvinte é que para ele não se assustar, né? Porque, na verdade, aí eu desmembrei para que as pessoas pudessem entender que existem várias soft skills. Mas quando a gente desenvolve uma, vem um monte junto. Eu falo que elas são primas. Então, por exemplo... Vamos dar um exemplo para vocês entenderem, até para acomodar o coração do nosso ouvinte. Eu tenho um aqui, já depois fale que eu quero. Por exemplo, eu vou desenvolver minha comunicação assertiva. Tem várias soft skills que estão relacionadas a ela. Porque para eu me comunicar assertivamente, eu preciso ter escuta, eu preciso ter presença, eu preciso ter empatia, eu preciso saber negociar. Né? Então, tem uma série... Eu preciso saber me adaptar. Então, olha quantas caminham junto. Então, quando você desenvolve uma, você já está desenvolvendo uma série de outras. Né? Não é que é uma coisa estanque, engenheiro, assim. Não, é isso, depois é isso. Não é um fluxo, assim. Quando você desenvolve uma, está atrelado várias. Então... Agora, ali eu separei para que as pessoas possam compreender claramente a diferença de cada uma. Mas elas se interconectam muito. Eu olho aqui para generosidade dentro das habilidades que podem favorecer a felicidade ou a alegria. Sim. Então, quando você pensa em generosidade, você tem que se autoconhecer, você tem que ter um momento de silêncio, que é uma delas aqui, sabedoria milenar. Aí você tem que ter uma inteligência existencial grande, porque você só é generoso a partir do momento que você tem condições de... Cara, sabe o lance da máscara do avião? Assim, quando o avião despressurizar, você faz o quê primeiro? Você bota a máscara em todo mundo que está do teu lado e depois em você? Não, coloca em você. Você precisa respirar, cara. Você precisa ter condição de ajudar quem está do teu lado. Isso. Então, quando eu olho aqui essa conexão... Estão tudo conectadas. Uma puxa a outra. Tá fora do microfone? Desculpa. Uma puxa a outra, assim, é muita coisa, mas é muita coisa necessária, porque se de fato a inteligência artificial vai fazer muitas das hards, o que sobra pra gente, só que ela não vai conseguir. Como que você pensa esse tema? Exatamente. Então, eu falo muito, né, que tem uma coisa que o robô não vai conseguir ainda, sentir, né? Então, as soft skills, elas também vão te diferenciar em relação à inteligência artificial, que está avançando cada dia mais e a gente não sabe onde vai chegar isso. Mas sentir, o robô ainda não vai conseguir. Né? Então, as soft skills, elas são fundamentais. Eu falo muito sobre liderança, né? Eu tenho programas de jornadas de liderança que eu faço nas empresas e o tema central que eu falo é liderança humanizada. Porque para você ser o líder do agora, você tem que ser, acima de tudo, um ser humano. Porque as pessoas se perderam. Então, hoje, eu ensino nas minhas aulas de pós-graduação, nas minhas palestras, que se você for humano, você vai ser diferente, você vai se destacar. Mas como assim? É porque a gente vê muitos robôs humanos nas empresas. As pessoas estão muito no piloto automático. Então, as soft skills, elas têm muito a ver com isso, com o sentir também, né? Sabe que dentro de remuneração a gente tem uma discussão, né, já bastante antiga, assim, né, mas de skill-based payment, né? Então, de você pagar com base nas competências e tal, remunerar as pessoas pelas competências delas. Né? Sim. E é um tema, assim, por vezes é um pouco nebuloso, assim, muitas empresas optam por não seguir esse caminho porque é difícil de mapear, né? É difícil de você tornar palpável todo esse universo de competências aí para um cargo, para uma posição, enfim. Enfim, tem N questões envolvidas, não quero entrar no
no detalhe disso, mas como é que você vê as empresas criando um ambiente para valorizar essas skills ou para incentivar com que as pessoas desenvolvam essas soft skills? Como que você vê isso da perspectiva das empresas, as oportunidades que aparecem? Olha, o que eu estou percebendo é assim, cada vez mais as empresas estão acordando no sentido de que elas agora têm que contratar pelas softs e demitir pelas hards, inverter esse número, né? Porque elas estão vendo que esse número é real, né? Contrata pela hard, demite pela soft. Então, o primeiro movimento que eu tenho visto, ainda muito tímido, mas essa ficha está caindo para muitas organizações, é começar a investir mais em processos seletivos mais assertivos para atrair o profissional pela soft. Então, hoje, se você tem 2 profissionais ali no processo seletivo, um que tem uma experiência fantástica, mas não tem as soft skills necessárias para aquele cargo, e o outro que tem as soft skills necessárias, mas talvez não fez uma faculdade de primeira linha, talvez não tenha toda aquela experiência, a empresa vai optar pelo segundo candidato, né, que tem as soft skills, porque ensinar as hard skills é um pouco mais fácil. É bem mais fácil. Ele não entende de BIM, vai fazer um curso, ele precisa de um Excel avançado, ele precisa aprender um pouco mais sobre tal coisa, vamos contratar ele, a gente põe ele para ficar 4 meses na área X, depois mais 2 meses na área Y. Então, ensinar as hard skills é mais fácil. Agora, desenvolver as soft skills é possível? Totalmente, é o que eu faço, através de processos de coaching e tudo. Mas a pessoa precisa querer. Porque se ela não estiver disposta e não quiser... e não estiver disposta a sair dessa zona de conforto, não vai haver uma transformação. Então, a transformação acontece quando eu começo a jornada de coaching, eu falo, 95% do sucesso está em você. Né? Eu vou dar a mão para você nessa jornada, mas se você não estiver disposto a reprogramar esses padrões mentais, revisitar essas crenças, ressignificar, muscular, fazer diferente... você não vai ter um resultado diferente. Toda a base do meu trabalho está pautada nessa frase do Einstein, né? Insanidade é querer um resultado diferente fazendo sempre igual. Então, tem que fazer diferente. Agora, voltando na sua pergunta. Então, o primeiro movimento que eu vejo é esse de contratar pelas softs, né? E o segundo movimento que eu estou vendo bastante, pelo menos assim, minha agenda está bem cheia, então eu posso dizer que é um indicador, né? É que as empresas estão acordando realmente, começando a ter mais programas de desenvolvimento das soft skills, investindo mais em processos de coaching, investindo mais em trazer para os colaboradores, assim, proporcionar que eles façam uma jornada de autoconhecimento, trabalhar essas lideranças, né? Então, por exemplo, esses programas de liderança que eu faço, quando a gente fecha em todos os níveis, porque não adianta você, por exemplo, trabalhar uma camada de líderes se aqui em cima não mudar a cabeça. E também não adianta trabalhar aqui em cima se não trabalhar aqui embaixo. Então, precisa fazer um movimento em massa. Mas eu tenho observado, assim, até pela procura dos meus trabalhos, assim, que as empresas estão investindo mais nessa parte de desenvolver as soft skills. Elas estão vendo que não adianta só investir nas hards. Né? É tipo um piloto de avião. Já pegou aqueles voos que você pega um piloto engraçado, que conta umas piadinhas assim na hora de fazer o começo? Sim. Ele te recepciona na porta do avião. Você fala assim, cara, o que eu preciso de um piloto? Cara, na real, 98%. Não, eu preciso chegar no destino bem. Então, assim, o cara não é simpático nem nada, mas pilota bem. Meu amigo, cara, tô nem aí, entendeu? Se ele não for me dar um oi. Mas você entende o seguinte, o tô nem aí você transforma a companhia ou o valor dela. A proposta, por exemplo, que a Azul trouxe como companhia aérea foi isso, de encantar. Então ele tem um processo de encantamento que ele distribui os snacks para te deixar feliz, você mastiga alguma coisa e isso tem um valor, né, pro teu humor. Você tem um piloto e uma equipe de tripulantes que te recebe com um bondinho, boa tarde. Divertida. Porque eu tenho uma frase da Marcelina que é... Ela é uma autora de um desses capítulos. E eu gosto muito dessa frase dela, que ela fala assim, se tá pesado, tá errado. Então, dá para ir leve, né? Então, é o que você falou. A hard skill já é padrão, ele tem que ter. Ele tem que me garantir. É igual a ISO, né? Qualidade é uma parada assim. Não discuta, que esse piloto tem que ser o melhor e tem que... Competente tecnicamente já é que nem base. Assim. É que nem ter ISO 9001. Hoje não é um diferencial, é obrigação. Ficou lá, quando começou lá atrás, nossa, essa empresa tem... Agora, hoje, nossa, você não tem um programa de qualidade? Meu amigo, não dá nem pra gente começar a conversar. Então,
é isso que você falou. Eu vou pegar esse gancho que você falou, porque eu gostei muito do seu exemplo. Ó, você quer ver um exemplo? As soft skills, elas são necessárias em todos os profissionais, não é só no mundo corporativo. Um médico, por exemplo. Você já foi fazer um exame que você nunca tinha feito, e aí você chegou, o médico entrou de cara fechada, só falou bom dia e começou a fazer o exame, você ficou mega tenso. A experiência foi péssima. Aí, o mesmo exame, um médico que te recebe, que vai te contando o que vai acontecer. Olha, agora vai arder, agora vai beliscar, agora você vai sentir tal coisa. Ele conta como vai ser. Já é uma outra experiência. Então, você vê a importância das soft skills no relacionamento. E aí, a gente falou do mundo corporativo, que está muito doente emocionalmente. Se a gente não tiver pessoas que se relacionam melhor, que tenham compaixão, que tenham empatia, que tenham escuta, que sejam mais humanas, porque o mundo ficou muito acelerado, né, a tecnologia, o WhatsApp, não sei o quê, e as pessoas não se falam, não se olham. Quantas vezes nesse meu trabalho de consultora, agora falando do papel de consultora, né, que eu vou fazer numa trilha, assim. Então, por exemplo, a área A entrega X para a área B. Aí eu pergunto para a área B. Então, você recebe isso aqui da área A, você usa? Não, nem uso. Aí eu falo assim, mas por que você não procurou então a área A para falar para ela? Cheguei, já era assim. Já era assim, e as pessoas ficam nesse piloto automático. Então, assim, às vezes a gente tem que rir para não chorar. Porque, assim, teve um dia que eu estava numa empresa, a área de planejamento fazia um cronograma de compras e mandava para a área de compras. Aí eu cheguei na área de compras e falei, e aí, você usa? Eles tinham automatizado o e-mail para ir para uma lixeira. Olha que nível chega as coisas. A gente começou a rir, porque era melhor rir para não chorar. Porque, assim, quanta improdutividade, né? Então, não, eu uso só uma parte. Então, por que você não vai lá e conta? Agora, na verdade, os dois lados estão errados, né? Não é nenhum nem outro. Está errado quem recebe, que não levanta a bunda da cadeira e vai lá e fala, escuta, eu não uso mais isso, eu não preciso mais daquilo. E o que produz, que não tem esse conceito de cliente interno. Esse é um assunto que eu martelo muito nas empresas. Esse conceito de que nós temos muitos clientes. Não importa a área que você trabalha. Você tem cliente dentro da sua área, que são os seus colegas de trabalho, você tem o seu superior e você tem os outros pares, as outras áreas. Então, se você não começar a olhar e usar essas soft skills para construir essas relações, você não vai conseguir entregar resultados, porque a gente depende das pessoas, mandarinha não faz verão. É uma visão de servo, né? Isso que você falou do avião, se você até pegar, por exemplo, aplicativos de iFood, Uber e tal, as avaliações que você tem depois pós-serviço, a gente tem umas avaliações de competência técnica, então, sei lá, um motorista de Uber, direção perigosa, sei lá, né? Isso é uma competência técnica. Tipo, competência técnica. O cara sabe ou não dirigir. Ou fala demais. Já é uma comportamental. Já é uma soft skill, já é uma soft skill. Tipo, o carro dele, sei lá, ele foi gentil, ele foi prestativo. Isso são coisas... E se você olhar a lista de sugestões ali, então, do que você pode avaliar ou não, a maioria são soft skills. Né? É incrível isso, né? Porque, de fato, é isso. O carro tá sujo, beleza, cara. Mas entende que se o carro tá sujo ou o som tá alto, esse cara, ele não pensa no outro. Ele não pensa em oferecer a melhor experiência. Ele não tá com espírito de servir. Espírito de servir é uma das soft skills que são abordadas no roxinho. Ser servo, exatamente. É, espírito de servir. Você sabe que esse lance de pensar no outro, ou o quanto isso vale, esse livro do Palhaço e Psicanalista, tem uma coisa muito interessante que ele diz, no futuro você vai dizer, o que você é bom fazer? Eu sei fazer amigo. Pô, fazer amigo? Você tá vendo? Quando você fala assim, característica ser humano, parece ser um negócio até, você fala assim, cara, mundo de doido, se a gente pegasse esse negócio aqui, essa conversa agora, e jogasse ela 100 anos atrás, fala assim, o que a gente busca? Que a empresa seja humana. Os caras falam assim, cara, você tá louco? O que aconteceu 100 anos pra frente que os caras deixaram de ser humano, né? Eles não vão conseguir compreender de fato se a gente voltar esse papo agora 100 anos. Né? Então, é a condição que a gente tem de... Tudo isso mostra uma coisa pra mim, ó. Você pode ter um commodity ou você pode ter um produto que é super diferente. Água, certo? Essa água aqui agora, nós pagamos, sei lá quanto numa garrafinha dessa, R$2. Mas a água da Voz custa 30. Olha, você fala assim, pô, por que não tem uma da Voz aqui, valer? O que a água da Voz tem que essa não tem, certo? Do ponto de vista de qualidade, lembra? Ou do piloto de avião, as duas vão matar minha sede e não vão me deixar doente. Então eu tenho certeza que não tem bactéria, não tem bicho aqui, nada. Ela tá tudo certinha, papapá. A outra também. Do ponto de vista de aspectos técnicos,
Estamos falando com as duas. O que elas fizeram? Colocaram atributos emocionais. Foram para essa parte soft. E uma disse que, cara, eu vou ter um status enorme se eu tomar água dela, ou que eu vou parecer um fulano que eu não sou, é a outra lá, né? Aí eu falei, cara, aí eu compro aquela garrafinha de vidro, por quê? Porque eu levo para a empresa com a garrafa, com a água da torneira de casa. Mas a água da torneira de casa dentro da garrafa da Voz me diz, cara, esse cara é Porque daí também comunica uma coisa, mas de plástico é tipo assim, você é o cara, mas peronomútil, né? Que você comprou a de plástico. Pô, eu comprei a de vidro. Eu tenho a de vidro. E a de vidro é assim, eu carrego ela comigo, é um símbolo. A de plástico você vai jogar fora, uma hora ela vai amassar, sei lá. Pois vai... é. O que olha, tá vendo que no mundo do consumo, e eu gosto disso, que aí é meu lado, né? A gente é marketing aqui, né? A gente também tem esse chapéu, a gente é marketing aqui, aí daqui a pouco a gente desliga as câmeras, aí tem que ser consultor de remuneração, e daqui a pouco você vira um monte de coisa. Mas o mundo do consumo entendeu isso, cara. O mundo da publicidade entendeu essa parada. Criar uma experiência. Exatamente. Porque hoje a gente fala lá da experiência do cliente, mas também de criar a experiência para o seu colaborador, o employee experience, né? Então, nas minhas jornadas de liderança, eu falo muito disso. Qual é a experiência que você, líder, está proporcionando para a sua equipe? Você é presente? Você se interessa? Por quê? Tem uma explicação bem bacana para te falar a respeito disso, né? O mundo corporativo, né, quando nasceu, né, as primeiras empresas, lá atrás, vamos pegar no passado, ele foi muito constituído em cima da energia do masculino. Porque, assim, deixa eu só dar um contexto para vocês entenderem o que eu quero falar. Todos nós, independente de sermos homens ou mulheres, a gente tem as duas energias. A energia do feminino e a energia do masculino. Hormonalmente, dos hormônios também é assim. Dos hormônios é assim, então homens e mulheres, isso pode ser representado pelo yin e yang. Então, nós profissionais, a gente tem que balancear essas energias, né? O que acontece? O mundo corporativo ele veio muito pautado em cima da energia do masculino. O que é a energia do masculino? Ela é uma energia super importante, a energia do fazer acontecer, do entregar resultado, do avançar, enfim, metas, objetivos. Então, fundamental para uma empresa sobreviver, né? Só que em excesso, essa energia em excesso, ela causa danos. Por quê? Muitas vezes se entregava resultados, mas a qualquer custo. Né? Pisando, não reconhecendo as pessoas, esterçando as pessoas. E assim foi caminhando por anos. E o modelo era assim. Muitas mulheres que estão no mundo corporativo, e eu me incluo nelas, tiveram que incorporar a energia do masculino para sobreviver, né? Então, o que o mundo corporativo está vivendo hoje, né? Um tema de saúde mental muito forte, as empresas, porque se a empresa não estiver saudável emocionalmente, ela não vai entregar mais resultado. Então, não dá mais para caminhar como era. Aquele modelo morreu. Não dá para entregar resultado a qualquer custo. A gente tem que continuar entregando resultado, ou seja, a energia do masculino, mas trazendo mais presente a energia do feminino. De novo, quando eu falo energia do feminino, é a energia que tem dentro de nós. Não estou falando de trazer mulheres. Claro que as mulheres são muito importantes, mas eu estou aqui falando de trazer essa energia da escuta. Porque, vamos pensar, o que é a energia do feminino? É só pensar na figura de uma mãe. O que uma mãe faz? Ela escuta, ela é presente, ela tem empatia, ela acolhe, né? Ela gera essa experiência aí, fazendo a conexão com o que você falou. Então, essa energia, e isso são soft skills, né? Essa palavra soft skills, né? Se você for traduzir ao pé da letra, ela vem muito desse lugar de ser leve. Porque soft não é a gente lembra um algodão, né? Então é isso, é ser leve, é entregar melhores resultados, mas com essa leveza. E o que é essa leveza? São as diversas soft skills que a gente aborda, né? De você ser esse líder mais humano, de você trazer essas coisas de base, que não precisa fazer em nenhum curso, você não aprende em nenhum curso. É você ser mais humano, é você escutar mais, é você se interessar, ter esse espírito de servir, ter compaixão. Nossa, até perdão eu abordo aí nos livros, né? Então, cara. E eu vejo esse gap muito grande, por exemplo, quando eu pego uma hard skill, que eu tenho uma dificuldade, então, sei lá, planejamento. Mas planejamento no sentido de, eu vou estudar uma gestão de projetos, um método, uma metodologia e tal. Nessa visão do hard skill.
quando eu me deparo com uma situação de aprendizado como essa, o que mais me bate, assim, que eu vejo, assim, o meu gap, beleza, eu entendo que me falta esse rótulo dessa hard skill, mas são as soft skills que me permitem chegar até esse momento de entender essa teoria, de aplicar essa teoria na prática, né? Porque eu posso ir lá estudar, fazer N cursos, mas me falta, às vezes, uma soft skill, e aí se eu miro só na hard skill, que é eu vou aprender o by the book aqui, e aí eu não consigo aplicar, na verdade não é porque falta hard, é porque me falta, de repente, sei lá, me aproximar de alguém que tem essa habilidade mais natural e que eu consiga me espelhar, ou enfim. E aí vem a comunicação, o relacionamento, né? A própria empatia de olhar para isso e ver assim, poxa, eu tenho tanta dificuldade assim, eu vou me dedicar, vou me esforçar nisso, mas a gente conversou, né, com o Beto Carvalho, ele tem uma frase que ele diz assim, que às vezes a gente tem dificuldade em algumas coisas e a gente quer insistir naquelas coisas. E às vezes aquilo só tá te dizendo que assim, você pode aprender sobre isso, mas talvez você não seja isso. E tudo bem. Você pode, por outros meios, conquistar essa habilidade e tal, né? Sim. Então, tudo isso é muito soft, né? A gente poder olhar, não muito soft de leve, como você falou, mas é da gente olhar isso com olhos diferentes, né? Sim, sim. E, no fundo, independente da profissão que você tenha, né? Quantos por cento você usa do que você aprendeu? Muito pouco. Praticamente o tempo todo, o que você precisa saber se relacionar, né? Que é aí que entram todas essas soft skills, né? Que são as habilidades relacionais. Você sabe que, falando sobre esses dois pontos, o que a Fer trouxe, existe no mundo hoje uma cobrança para que você saiba tudo e seja um cara super poderoso, assim. Só que se a gente pega, por exemplo, a lógica do judaísmo ou do cristianismo, por exemplo, qual é a grande exploração? Você tem, eu vou usar a palavra, vou trocar skills por dons, mas entenda agora que eu quero dizer sobre a mesma coisa. Você ou na filosofia as virtudes, né? Tem as várias... virtudes, isso. Então, isso. Vamos pensar agora na condição da gente entender essas palavras. Cada um de nós é dotado de algumas coisas. Só que o que vale é o conjunto da obra. Dentro do judaísmo, dentro do cristianismo, ou seja lá o que for, qual é o objetivo comum? Cara, o objetivo comum é esse. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Pronto. Se esse é o objetivo comum, o conjunto de habilidades que se tem junta um corpo. E a lógica que Cristo usa é o corpo, né? O que isso significa? Que é o que o Beto Carvalho disse. Cara, eu não sou bom nisso, mas isso não impede que eu aprenda sobre isso. Mas o que eu sou bom de fato e o que contribui? Só que entenda o seguinte, se a lógica do todo e do objetivo não existe, não faz sentido pensar assim. Eu não estou dizendo que ele está errado, nem que a gente está errado, mas entenda que uma empresa eu posso ter uma lógica do todo, em que pessoas contribuem e eu entendo que aquela limitação da pessoa não me dá raiva e dizer assim, eu quero demitir aquele cara, porque aquele cara não é tão bom quanto eu. Cara, mas ele não precisa ser bom no que você é. Lembra, isso tem uma discussão muito grande em entrevista de emprego, que é a seguinte, a grande maioria das atividades que você faz, os testes em grupo, favorecem as pessoas mais comunicativas. Sim. Só que tem cadeiras, cara, que você não precisa de um cara super comunicativo. Só que você cria uma dinâmica de grupo em que você exclui o cara que seria o melhor para a cadeira, porque perdeu a lógica de corpo, que eu tenho um rim que tem uma função, um estômago que tem outro e o dedão do pé que tem outro, e eu reclamo que o dedão do pé não processa alimento. Eu falo, cara, mas eu só tô te ajudando a equilibrar, meu amigo. Eu não quero processar alimento. Exato, e é direcionar a pessoa certa no lugar certo, né? Então, por exemplo, é impossível, nós não vamos ter todas as soft skills envolvidas. Por exemplo, se eu sou muito criativa, provavelmente eu sou desorganizada. E às vezes, o que eu percebo? Que os líderes, eles ficam querendo desenvolver aquilo que não vai bem, em vez de ressaltar e valorizar e explorar ao máximo aquilo que a pessoa é boa. Porque ela não vai ficar boa perfeitamente em outros quesitos. Ela pode dar uma leve melhorada. Então, é focar mais, isso é a psicologia positiva, né? Em focar mais nas forças de caráter, nos pontos mais fortes da pessoa, né? E às vezes eu sinto que explorar. Em algumas estruturas organizacionais, quanto mais você sobe na cadeia ali, né, no espaço, mais você vai precisando se encaixar num cargo. No sentido assim, de que, por exemplo, uma pessoa muito criativa, mas veja bem, para você ser um gerente, você precisa aprender a ser planejado, gerenciar, se organizar, blá, blá, blá.
mas eu sou criativo. Poxa, tipo, eu fui reconhecido até aqui por ser criativo. Agora a gerência me tá tão distante porque eu não me encaixo no cargo. Tipo, eu não deveria me desenvolver e fazer com que aquele cargo absorvesse as minhas virtudes para eu poder exercer aquilo que eu fui valorizado até então, né? Mas aí tem um ponto. Você ganha, né? Quando você promove um excelente especialista, você ganha um péssimo líder e sim, perde um excelente. Ixi, aí tem. Mas parece, questões, Fê, o que eu tô dizendo é que o mundo dos negócios diz que você, para continuar sendo bem sucedido, que você dê o próximo passo. Mas às vezes essa cadeira que tá à tua frente não é a cadeira para você. Entende a lógica de corpo? Você fala assim, cara, eu tenho que ser um gerente? Não. E por quê? Porque se de repente eu for para essa cadeira não tem nada a ver com a condição de criatividade. Pensa um publicitário que gosta de desenhar campanhas. Mano, o cara é fera fazendo isso, ele é um bom diretor de arte. Até um momento que um dia ele fala assim, cara, agora eu vou te levar para você cuidar de uma conta de um cliente. Às vezes você afunda o cara porque, cara, eu não quero criar da conta. Nossa, quantas e quantas vezes eu já vi isso no mundo corporativo. E às vezes assim, nossa, essa pessoa está com a gente há tantos anos, ele é tão bom, ele faz tão bem isso, vamos promover ele ao próximo cargo. Mas você perguntou se ele queria? Primeiro tem isso. Muitas vezes, né? Porque não é todo mundo que quer. Às vezes a pessoa está muito feliz fazendo aquilo e ok. E essa geração, principalmente a Z, outro dia eu me deparei com isso na sala de aula e eu fiquei assim impressionada, porque eu lá falando, era tudo geração Z. Aí eu falando, então, porque vocês, né, quem quer crescer, e aí eles viraram para mim e falaram, professora, mas eu não quero crescer. Para mim, eu tô super feliz nisso e eu quero ficar nesse ponto. E aí eu falei assim, gente, eu tô vendo ao vivo em cores o que eu leio nas reportagens, né? Então, assim, e tá tudo certo. Não tô falando que são todos, né? Mas tô falando que tem aqueles que querem, tem aqueles que não querem. Porque é isso. Isso que vocês estão falando, eu gosto muito de fazer analogia com a matriz de maturidade. Eu não sei se vocês conhecem, M1, M2, M3, M4. Não. É bem legal. Vou consolidar isso que vocês falaram. Essa matriz de maturidade, ela faz analogia com as fases da vida. Então, M1, bebê, M2, criança, M3, adolescente, M4, melhor idade. Então, voltando nesse exemplo que você falou, Fê, eu tecnicamente era fantástica, um M4, né? E aí a empresa me promove agora a um cargo de liderança. Então, agora você vai ser um supervisor, um coordenador ou um gerente, né? Só que como gerente, como líder ali, eu virei um M1. Eu tenho que aprender a liderar. Só que o que acontece? A maioria das empresas não faz essa preparação. Então, é como se você jogasse a pessoa na piscina. Aí ele fica tentando nadar, porque ele era tecnicamente fantástico, foi promovido a um cargo de liderança, só que a cabeça dele não mudou. Ele não sabe o que é ser líder. Eu percebo isso muito claramente. As pessoas não sabem o que é ser líder. Então, ele tem que liderar um time, mas ele continua preso naquilo que ele era bom tecnicamente, e aí ele começa a tentar fazer, e ele não fica no papel de líder. Então, o time fica à deriva, porque ele era muito habilidoso naquilo lá que ele era hard skill top, e aí ele fica preso a isso e não consegue liderar. Aí um sobrevive, outros afundam, outros morrem, então... E outros entram em depressão, exaustão. Se acham o cocô do cavalo do bandido, falam, nossa, eu não sou capaz. Porque, nossa, mas até 3 meses atrás eu era super elogiado e agora só estou levando porrada. Porque faltou acordar para isso, faltou ou a empresa mostrar, ou essa pessoa também, porque a gente tem que ser protagonista da nossa carreira, né? Não tem que esperar isso da empresa também. Então, essa mensagem é muito importante que eu queria deixar para o nosso ouvinte, assim, de você virar a chave. Então, você foi promovido, busca compreender qual é o seu novo papel. E você tem que virar essa chave mental, porque senão você vai continuar com aquele mindset do papel anterior, tentando encaixar ele no novo papel. Aí não funciona também. E tem o lance de pagar pelas habilidades. Vou pegar outro ponto que a Fer trouxe, que é um negócio interessante. Pagar pelas habilidades que você tem. É muito complicado porque o mundo dos negócios pede o ROI. Sobre tudo que eu invisto, eu quero saber o que aquilo de fato traz de retorno. Então, e pela quantidade de pessoas também, né? É difícil eu fazer um trabalho tão quali quanto esse numa empresa com 5 mil funcionários. 5 mil. Né? Precisa organizar. Você precisa organizar de alguma forma, você precisa mapear. Só que isso de fato precisa estar atrelado a um indicador mensurável. Não significa que aquilo que você sabe você deveria abandonar por qualquer coisa, porque o indicador mensurável não traz. Mas um negócio ele precisa estabelecer algumas posições,
o valor que cada posição tem, a quantia de pessoas para se fazer um processo, porque no final das contas eu preciso entregar alguma coisa, um serviço, um produto físico, um bem de consumo e por aí vai. Quando eu olho as habilidades, eu olho esse conjunto aplicado àquele espaço e ele faz sentido ou não para aquilo. Só que aí você trouxe um ponto, Lu, que foi o lance de a vida é muito maior do que esse negócio chamado empresa. E eu, querendo ou não, essa geração, quando eu disse que eu quero ficar parado aqui, pode ser insanidade na minha cabeça agora dizer assim, cara, você tem certeza que é isso? Mas ao mesmo tempo ele está dizendo assim, cara, se a vida trabalhando ou aplicada é isso, não faz sentido, cara. Eu não quero ganhar por isso que eu sei. Eu quero aplicar isso que eu sei na comunidade que eu ajudo. E eu não ganho um centavo na comunidade que eu ajudo. Mas eu quero aplicar também lá no trabalho, que querendo ou não é parte disso. E vou aplicar também lá com meus amigos do futebol. Isso é o conjunto, isso é vida. Isso é noção de humanidade. Ele quer ter essa qualidade de vida, essa carreira mais integral, né? Ele quer... Porque tudo tem um preço, né? Subir também tem um preço. Sim. E às vezes ele não... A sua filha com o amigurumi, né? A partir do momento que ela começou a monetizar o amigurumi, eu tenho certeza que ela começou a sentir uma pressão, às vezes, de preciso entregar isso aqui. Nossa, quantos eu tenho que fazer para conseguir o dinheiro que eu preciso conciliar com as provas. E as provas. Então ela começou a sentir uma pressão que às vezes faz com que as pessoas desistam de hobbies. E aí a gente vira um monte de gente que só veio pro trabalho, não tem hobby nenhum, porque eu monetizei tudo aquilo que eu sabia fazer por prazer. E aí virou uma pressão gigantesca e eu não sei aplicar mais as minhas habilidades em outra coisa que me dê satisfação, né? Eu sei que eu tava fazendo isso. Eu tô na sessão de terapia. Essa é uma grande sessão de terapia, esse negócio aqui é um momento... Cada pública, né? É muito bom que é tipo um Big Brother, né? É tipo, tá todo mundo... É o clássico bar na praia. Pô, cara, o dia que eu puder eu vou montar um bar na praia. Eu falo, não, um monte. Você ama praia? Amo. Você ama bar da praia? Amo. Então, cara, não tem um bar pra você. Curta o bar da praia, mas não tem o teu bar da praia. Porque as habilidades que você leva pro bar da praia como um curtidor não são as mesmas que você leva quando você é dono. Sim. Olha que legal o conjunto. Aí eu pego esse último, o balanço das habilidades. Porque como dono da bar da praia, você não requer outras. Exato. E você não vai mais com a ideia de fazer amizades e de relacionar. Não, cara, agora você tem que pedir para que as pessoas façam o melhor serviço. Você tem condição de liderar esse cara e dar a visão para ele do negócio. Cara, mas cadê a parte de eu curtir meus amigos? Cara, esquece. Isso era se você viesse como cliente, cara. E a noção de você se comportar em diferentes ambientes com habilidades diferentes, tem sabedoria no meio. Sabe isso que é muito doido, né? Que era uma parte que eu queria... a gente pode ter noção de todas elas muito bem mapeadas, mas a sabedoria é a condição de aplicá-las no momento certo, na dose certa, para fazer aquele flow, né? Para deixar a coisa fluir de uma maneira. Isso é muito complicado, né? Sim. Eu digo assim que essa sabedoria ela vem muito de você desenvolver uma capacidade de sempre sobrevoar as cenas, sabe? Nos diversas situações que você está no dia a dia, subir no drone. Eu falo muito disso quando eu estou falando de inteligência emocional, de competência emocional, né? Porque é essa capacidade de você subir no drone e falar, peraí, deixa eu entender essa necessidade agora. Porque às vezes as pessoas estão se debatendo assim, ali naquilo. É como se fosse aquele desenho do olho do furacão. Quando você sobe, você começa a entender. Ele está precisando, o Emerson, no fundo, ele está querendo dizer que ele não está sendo ouvido. Mas ele está tendo aquela reação, só que as pessoas se apegam às reações, às emoções que vão aparecendo ali e entram nessa vibe e não sobrevoa a cena. Então, a inteligência emocional é uma sabedoria muito grande de você sobrevoar a cena e conseguir entender, porque no fundo, por trás daquela fala, não importa como ela esteja sendo, existe uma necessidade. E em que nós temos que ser bom? Em resolver a dor do outro, tanto do cliente externo como do cliente interno. Então, o que faz uma pessoa subir na carreira, em primeiro lugar, eu já acompanhei muitas pessoas que de estagiário viraram diretor. E elas têm em comum, independente da área, algumas características. A primeira, essa capacidade de ser bom em resolver as dores. Em resolver o problema do outro, né? Porque às vezes as pessoas se apegam a querer defender o seu feudo. São verdadeiros feudos, assim, né?
Então, a primeira coisa é isso. Capacidade. Tanto é que resolução de problemas é abordado nos livros, mas se você olhar o histórico do Fórum Econômico Mundial, dessa pesquisa que eles conduzem sobre as soft skills necessárias, resolução de problema está todo ano, em todo ranking ela aparece. Por quê? É essa capacidade de focar na solução, em vez de buscar o culpado, né? E um mundo complexo que tem cada vez mais problemas também. Cada vez mais problema. Então, eu fiz essa conexão com a resolução de problema porque você falou dessa sabedoria. Que é isso? É essa capacidade, assim, eu estou no meio daquela reunião, seja com o cliente, seja com o fornecedor, seja com o meu colaborador, com a outra área. É sair da cena. É desenvolver essa habilidade de sair da cena. E aí entra um ingrediente que é o tempero-chave para isso, que é a empatia. Que a empatia é isso, é a capacidade de compreender a dor do outro, entender, construir esse pensamento analítico, né, de como construir essa solução e trazer uma fala assertiva. Se você pegar as empresas, né, vamos fazer analogia com as empresas. Por exemplo, Uber, ele não roubou o espaço dos taxistas, mas o mau serviço e as taxas altas fizeram com que o Uber encontrasse seu espaço. A Amazon, ela não roubou o espaço dos varejistas, mas ela desenvolveu, ela resolveu a dor do cliente. A gente tem que ser bom em resolver a dor do cliente. Às vezes eu percebo que as pessoas, elas ficam muito presas a querer serem boas naquilo que elas fazem, mas eu ser bom no que eu faço não necessariamente está resolvendo a dor do meu cliente. Blockbuster. A Netflix não roubou no espaço da Blockbuster, mas a Blockbuster não soube resolver a dor do cliente. Você tinha que, meia-noite, sair e devolver a fita. Se fosse meia-noite, cobrava R$5 de taxa. Não entregou rebobinada mais não sei quantos de taxa. Então, não estava resolvendo a dor do cliente. Então, essa filosofia que as pessoas têm que incorporar. Porque se ela levar isso para o mundo corporativo e entender que ela tem vários clientes ali internamente, e ela ser boa em compreender a dor e resolver, ela vai trazendo falas assertivas. E aí aquela pessoa começa a se destacar, porque a direção começa a olhar e fala, nossa, essa pessoa é imprescindível. Você viu que tudo que cai na mão dela, ela é leve para resolver? Por quê? Porque ela desenvolveu essa habilidade de subir no drone, olhar a cena de cima e perceber as necessidades. Concordo. Sem ficar ali, se degladiando. Mas a maioria fica no meio do furacão e não desenvolve isso. E aí eu falo de diversos níveis, porque tem diretor que está ali no meio e não sobrevive também. Né? Eu concordo. Você sabe que essa é uma discussão grande. Dentre os chapéus aí que eu tenho, né, quando eu desligo essa câmera, eu também lidero o time de negócio, de vendas. Isso é uma discussão grande, porque nós, como vendedores, a gente tem que trabalhar, principalmente na nossa característica, que tem uma... Veja, nós somos uma consultoria e nós temos uma área de vendas transversal, que atende todos os produtos. Geralmente a consultoria tem o quê? O consultor que ele vende e executa, certo? Sim. Então ele sabe do que ele está fazendo. Ele já é um investigador de problema por natureza, só que isso não traz o quê? Velocidade. O que a gente tem? Cada um na sua especialidade. Então o consultor pegue o maior número de projetos, execute e não se preocupe em desenvolver um lead, em vender. Então, nós fizemos isso. Foi uma aposta lá atrás e funciona bem. Só que do lado de cá, qual é a grande missão nosso o tempo inteiro? Que o nosso vendedor tenha esse tipo de pensamento. Cara, eu preciso identificar onde está a dor do cara. Por quê? Porque nem sempre ele sabe dizer o que ele está passando. Não sabe. É uma função de um não psicanalista ou um psicólogo, certo? O cara chega e fala assim, cara, eu não gosto dos meus pais. Tá, peraí. Isso é o que eu tô vendo. O que eu tô ouvindo. O que eu tô ouvindo. O que é que está por trás disso? Dessa fala. A ponto dele entender que existem situações que levam a ele tomar uma conclusão como essa, mas não é a melhor forma de materializar. Entende? E ele constrói isso com o cara. O legal disso é que ele fala, cara, você tá errado, tá? Eu já vou começar dizendo assim, você tá errado. Pronto, ferrou. O que você não fez lá? Escutar, ter presença e empatia. Você já deu a resposta. Cara, não interessa. Se você tem essa conclusão, me ajude a chegar nessa conclusão. E aí você começa esse processo de sabedoria, né? Escuta, presença e empatia. Então você usou 3 habilidades para materializar o que eu disse que era a sabedoria, porque quando eu vou no churrasco de final de semana num lugar X, eu não posso levar o Eberson do podcast, né? Então eu preciso... O que as pessoas falam aqui? Cara, as pessoas estão falando de futebol e... Eu não posso ficar falando de livro, né? Porque senão eu vou atravessar a conversa. Mas a gente chegar, galera, vocês viram um novo livro que o fulano lançou? Putz, chegou um maluco aí, cara, tá por fora. Entende? Eu lancei. Já escuta, tá aqui. Presença.
Porque, de fato, por mais que eu não entenda de futebol, eu tô olhando para as pessoas com a vontade de entender futebol e eles têm o meu olhar, a minha atenção. E a condição, depois de me colocar no lugar, por que eles falam? Porque tem relação. Aí você consegue moldar um tipo de conversa e não ser o chatão. Sim. Que coisa doida, né? Você sabe que... Vamos falar de soft skills. Tem um desafio grande na Mão da Feira e nossa, aqui como é que a gente conversa no Instagram? Como é que a gente conversa no LinkedIn? Como a gente conversa no YouTube? De fato, hoje a gente precisa aprender muito disso, porque também são ambientes como o churrasco de final de semana, só que ele não chama assim. E que tipo de habilidade ou condição de construção eu tenho que oferecer num lugar que é diferente do outro, né? Sim. É muito, a teoria aqui tá gostosa. Por isso que a adaptabilidade, eu falei que a adaptabilidade é uma das soft skills mais buscadas, né? Que é essa capacidade de você ir se adaptando e percebendo, subindo na cena. E usar o tripé da escuta, presença e empatia, né? Que legal. Bom, a gente tem que caminhar para o fim. A Fernanda acabou de me mostrar que ela é Emerson, por favor. Mas eu antes, fiz aqui todo eu tava de jeito, de olho tá aqui, eu tão tava de gostosa olho. a conversa. Aqui É. pra ninguém perceber. E aí Eu você gostaria, cara. Eu não sei se já pensou assim, a gente fazer uma série com alguns autores e você como comentarista. legal, Porque a gente tem uma cadeira aqui, quarta no podcast, que é um comentarista. Então, teoricamente, senta aí o cara que desenvolveu o conteúdo sobre as habilidades e você viria. Vamos pensar num Seria projeto assim? Você topa? Se você tá Sim, ouvindo aí também, curtiu Sim. a ideia, comenta no YouTube pra gente saber se é algo que Se você vocês toparia. também gostariam de ver por aqui, né? Então põe nos comentários aí pra gente saber. Uhum. Com certeza, vamos pensar num negócio pensar assim? assim. Vamos. Poxa, a gente gostaria de abrir e fazer uma série soft skills de entrevistas, que seria a coisa mais linda. Agora, Cedília, o que você veio aqui para falar que a gente não te perguntou? Eu acho que eu vim para falar muito essa questão de você ser, acima de tudo, um ser humano. Porque é isso que eu sinto que falta, seja em cargos de liderança até o nível mais simples. Então, a partir do momento que as pessoas compreenderem que elas têm que passar a ter mais presença, mais escuta, mais empatia, ser mais humano, elas vão se diferenciar. Hoje, o que vai diferenciar um profissional é isso. Não precisa de nenhum curso em Harvard. Você precisa ser mais humano. Porque isso faz você se destacar. As pessoas estão muito robôs humanos nas organizações. Né? Quando eu falo, por exemplo, a gente estava falando da escuta, da presença. Né? Você vê, às vezes... Um líder não senta, não olha no olho. Você vê isso nas famílias, nos restaurantes que você trouxe o exemplo. Deixa eu dar um celular aqui para dar uma distraída aqui. Então, isso é falta de presença, é falta de escuta. Né? E a empatia no sentido de mostrar que a gente precisa ser bom em perceber que, no fundo, todo mundo tem dores e que eu não tenho que encarar a outra área como sendo rival. A gente tem que começar a se unir mais, esse espírito de servir. Então, eu falo, se você quer ser o líder do agora, seja, acima de tudo, um ser humano. Porque é isso que vai te diferenciar, né? Esse líder que acolhe, que se interessa, né? Que está ali genuinamente e percebe se você está bem, se você não está. E você também como profissional, independente do cargo que você tem. Então, eu acho que isso é a principal assim, movimento que eu faço nas empresas, de levar esse lado mais humano, porque resgatar. Na verdade, não é levar, é resgatar algo que já existe dentro de nós e que é uma base de tudo. E que quem agora voltar a acordar, é como se a gente tivesse lá atrás, adormeceu, todo mundo adormeceu, e agora a gente precisa acordar novamente para isso. Né? De que quando eu passar a ser mais humano, voltar a resgatar o que já tem dentro de mim, as habilidades que eu já trago comigo nessa viagem aqui na Terra, eu vou ser diferente. Nossa, olha como que a Maria é diferente, ela é atenciosa, ela escuta. Olha, ela entendeu a nossa dor. Cria um movimento de... Nossa, as pessoas ficam maravilhadas. E se você for olhar, são habilidades humanas que estão faltando ali e que não precisa de fazer nenhum curso. É só resgatar o que já existe dentro. Uau! Muito obrigado por tua presença. Tá aqui. Eu que agradeço. Nesse dia meio frio, que agora começou a ficar frio aqui de novo, né? Parecia que aqui tava mais quentinho. Vamos lá conhecer o frio. E que honra ter você aqui. Poxa, eu de fato falei e reforço. Eu gostaria muito de construir uma série com outros episódios. Eu acho que ficaria bem legal. Mas vamos pensar nisso.
Obrigado mais uma vez. Essa conversa foi muito 10, me fez pensar muita coisa como líder, enfim, como um liderado também. Eu acho que há tempos para a gente refletir, o tempo inteiro a gente precisa disso. Sim, com certeza. E para quem quiser também me seguir, minhas redes sociais, não tem como errar, é Lucedília Antunes, só tem essa, minha mãe teve a soft skill de criatividade. Né? Então, tanto no LinkedIn como no Instagram, né, estou sempre produzindo conteúdos ligados a esse tema, né, que é o movimento aí que eu sou apaixonada. Ó, dos livros também, na descrição do vídeo do YouTube agora, a gente vai colocar links de todos os livros, todas as redes sociais também. E se você está ouvindo agora pelo Spotify, pelo Deezer, e que depois fala assim, caramba, como é que acessa? Acessa lá o canal da Carreira Miller, @CarreiraMiller no YouTube, vocês vão encontrar esse episódio e aí vocês pegam todas as informações que precisar. Sim, e os livros estão à venda em todos os marketplaces, né? Tem também no formato Kindle. Legal. Tá bom? Show de bola. Ó, então, se você curtiu, senta o dedo no like. Se você gostou e fala assim, cara, eu tô precisando mandar pra alguém que precisa ter umas habilidades, uns soft skills aí que tá faltando. Então, você manda o episódio pra pessoa também e você faz o que desejar. Até o próximo, hein? Tchau! Tchau!